Olá pessoal, eu sou o professor Elias Cobra e nesse vídeo eu vou falar sobre o anime, aliás, mais sobre o mangá Beastars. E vou trazer também algumas reflexões a partir da psicanálise de Freud para a gente pensar. Então eu vou contar um pouco da história, trazer alguns personagens e depois fazer um apanhado geral das obras de Freud para a gente discutir. Bom, eu não lembro como eu cheguei na história, mas quando eu descobri eu li ela inteira, porque eu fiquei apaixonado pelo traço da autora, a Haru Itagaki. Vocês podem ver que a estética do mangá e do anime é um pouco diferente, né? Eu preciso fazer uma ressalva que eu não vou abranger a história inteira nesse vídeo, nem vou adentrar muito a fundo na narrativa. Eu quero apenas trazer algumas reflexões para a gente pensar sobre a dimensão da sexualidade. Então, a história basicamente acompanha a vida do lobo cinzento Legoshi, que é um carnívoro de grande porte, e os seus amigos, que estão inseridos em um mundo que está em constante conflito entre carnívoros e herbívoros. Então a história vai acompanhar a vida deles, seus dramas juvenis, que vão desde a resolução de um assassinato, a descoberta do amor e a luta pela paz nessa sociedade conflituosa. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o Legoshi, que é o personagem principal da história. Como eu disse, ele é um carnívoro de grande porte, que tem uma aparência assustadora, mas no fundo ele é um cachorro grande, super bobão, gentil, um pouco desajeitado, mas um cara muito sensível que está sempre tentando ajudar os seus amigos. Temos também o Luis, que é um cervo vermelho. Viado! 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 Menino é viado! Ele vai desenvolver uma amizade muito bonita com o Legoshi. Ele é um cara muito ambicioso, até um pouco arrogante, mas também muito carismático. Então, ele desenvolve um papel super importante na história. Eu acho que o desenvolvimento do personagem dele é um dos mais legais. E ele é o que é cotado para ser o futuro Beastars. O que seria Beastars? Seria uma espécie de figura de liderança, tanto política quanto filosófica, que a gente tem na sociedade, que vai, de certa forma, garantir ou tentar estabelecer a paz. E aí ele significa também esperança, de certa forma, para os herbívoros e um controle para os carnívoros. A gente vai ver que esse é o conflito que está por trás de todos os acontecimentos da história. Nós temos também a Haru, que é uma coelha anã branca, que é muito pequenininha, fofinha, meiga, só que, na verdade, ela já ficou com quase todos os carnívoros da escola. Por quê? Ela encontrou no sexo uma forma de se sentir viva e de garantir um certo poder sobre esses carnívoros que tanto amedrontam ela. Aqui eu já quero fazer a ponte com Freud, porque eu queria abordar uma situação ou algo que existe na história, que é o chamado mercado negro. É basicamente um universo paralelo que está logo ali, que todos têm acesso, mas que ninguém fala sobre ele, ou pelo menos não deveria falar, e isso mostra o quão a sociedade é frágil. Eu acredito que, para além da analogia de pensar em drogas, eu acho que o mercado negro ele revela a hipocrisia dessa sociedade. Por quê? Um grande tabu seria a predação, que é um carnívoro comer um herbívoro. E eu acho que a língua portuguesa ela consegue dar conta desse termo em outros níveis, porque eu acredito que seja uma analogia, possa ser também uma analogia para o sexo, ou a vida sexual. Por quê? E agora eu vou entrar propriamente em Freud. Nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, ele vai falar que a sexualidade infantil ela já se manifesta na infância e é um grande erro achar que ela só começa na puberdade. Então, o que a maioria das pessoas faz? Tenta negar a sexualidade e empurrar para debaixo do tapete e isso vai gerar muitos problemas depois. Então, Freud vai chamar a atenção para dizer, olha, as pulsões sexuais elas já se manifestam na infância e olhar para elas é a melhor forma de garantir um desenvolvimento saudável e, lógico, evitar problemas no futuro. E aí, quando a gente fala de sexualidade, a gente tem que falar da libido. Segundo Freud, a libido seria uma energia psíquica, uma força vital, que impulsiona em direção a algum objeto. Então, quando a gente fala em libido, a gente não está falando só de uma força que leva ao sexo. A gente está falando de uma carga, uma energia psíquica muito forte que movimenta tudo. Então, o Freud compara a libido com o eros dos poetas e dos filósofos, né, para dizer como que isso é importante na vida das pessoas. A pulsão já é um processo dinâmico que envolve ali uma economia de forças e que o objeto dessa pulsão, na verdade, pode ser qualquer coisa. Sendo essas forças intensas, a gente vai ter o que acontece bastante na história de Beastars, que são mecanismos de defesa. A gente tem o principal mecanismo de defesa, que também é o mais falho, que é o recalque, que é essa de fingir que aquilo não existe, de tentar evitar lidar com isso, e aí a gente esconde. E o Freud vai dizer que essas forças elas estão sempre lá por trás, atuando como uma sombra. A gente até vê que no anime isso é bem representado no conflito interno que o Legoshi tem com os seus instintos, né, com as suas pulsões também. Então a gente vê que tem na história alguns episódios de predação, né?
que é basicamente essas forças irrompendo e a pessoa não sabe lidar com isso e acaba cometendo essa atrocidade. E nós temos também a sublimação, que é o mecanismo de defesa mais bem sucedido. Por quê? Na sublimação, você vai desviar essa força, essa pulsão, para uma meta valorizada socialmente, culturalmente, artisticamente. Então a gente vê que alguns personagens na história conseguem fazer isso. E aí agora eu quero trazer para a discussão as criaturas marinhas que aparecem na história. Por quê? Eu acredito que as criaturas marinhas são as que mais lidam bem com essa questão da sexualidade, que é uma questão da vida, né? Então, enquanto os herbívoros e os carnívoros que estão na Terra estão sempre nessa luta, sempre nesse conflito, as criaturas marinhas simplesmente aceitam a realidade como ela é. Então, o amigo que o Legoshi acaba fazendo na história, que é uma foca, ele vai falar que no mar eles sempre comem e são comidos. E isso é algo natural, é algo comum que faz parte do ciclo da vida. Então eles entendem a sexualidade como uma dimensão humana que está presente em todas as coisas e que a gente tem que olhar para ela com naturalidade. Então, como a maioria das outras criaturas acaba recorrendo ao recalque, como que a gente sai dessa situação? Eu acredito que a melhor maneira de lidar com a sexualidade é através de relacionamentos saudáveis. Então a gente tem, por exemplo, a relação muito bonita do Legoshi com o Luis, uma relação de amizade que, além de um ter comido o outro, eles acabam desenvolvendo uma relação muito forte. Então, depois que o Legoshi come a perna do Luis, o Luis continua sentindo dor na perna quando o Legoshi está sofrendo. Então, o desenvolvimento dos dois é fantástico. E a gente tem também a paixão, né, o amor que ele desenvolve pela Haru. Então, é uma devoção muito grande que ele tem para com ela. E isso é muito bonito, porque ela é uma herbívora pequenininha e ele um carnívoro de grande porte. E a sociedade tem dificuldade para lidar com isso, mas os dois conseguem, no final das contas, lidar de certa forma bem sucedida com isso. Por fim, eu queria só trazer mais um conceito do Freud que é bastante falado na série, que é o fetiche. Por quê? Eles identificam no Legoshi como sendo um lobo pervertido. Por quê? Ele tem essa paixão muito intensa para com a Haru. E aí o Gorin, que é o panda que se torna o mentor dele, até tenta ajudar ele a identificar se não seria apenas o estômago dele falando ou o coração mesmo. Porque sendo um desejo exclusivo, aquilo poderia ser um fetiche. Então o que seria fetiche? O fetiche é quando o alvo sexual normal é substituído por uma parte e aquilo se torna exclusivo. Então a gente tem, por exemplo, fetiches por pés, fetiches por carecas e infinitos outros fetiches que são o quê? Uma parcialização do desejo. Então, ao invés de eu me atrair por uma pessoa inteira, eu vou me atrair por uma parte dela. E não precisa nem ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um objeto, pode até mesmo ser um animal. Então a gente tem aí um limite, uma linha muito tênue entre o que é um fetiche, né? Um fetiche saudável, um fetiche, digamos assim, inofensivo, e nós temos as aberrações sexuais e nós temos os crimes. Então, se você pegar o DSM, vai ter um capítulo grande lá falando sobre as parafilias, ou seja, desvios de ordem sexual. Alguns, como eu falei, podem ser inofensivos e outros podem ser graves. Por isso, é preciso fazer terapia, né, para tentar lidar com esses desejos. Então eu acredito que a grande reflexão que esse anime deixa pra gente é o seguinte: é preciso olhar para a sexualidade, é preciso lidar com essas questões. Então até no final, eu acredito que isso não apareça no anime, mas a gente tem o Luis falando numa conferência pra gente olhar para o mercado negro, para poder prestar atenção nisso, porque aquilo existe, tá ali, todo mundo sabe que existe, mas ninguém quer olhar. E é importante olhar para isso. Então a sexualidade ela precisa ser trabalhada. Porque se você tentar esconder, se você fingir que não existe, aquilo vai voltar de outra forma e o resultado pode ser devastador. Então é isso, eu vou deixar as referências do livro do Freud na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha contribuído para ajudar a entender melhor essas questões relacionadas à sexualidade, contextualizadas com esse anime que eu gosto bastante, que se chama Beastars.